O nome Renascimento significa renascer. Esse nome foi dado pelos próprios renascentistas, pois eles diziam que eles estavam fazendo renascer, ressurgir, resgatar a cultura grega e romana lá da antiguidade. Durante muito tempo, o Renascimento foi chamado apenas assim, mas graças ao trabalho de historiadores e medievalistas, atualmente chamamos de Renascimento cultural, pois ele só foi possível devido ao renascimento comercial e urbano começado lá no século XII. Em muitos aspectos, o Renascimento traz mentalidades tipicamente da Idade Moderna, mas ele iniciou oficialmente ainda no período medieval, sendo um processo histórico típico de épocas de transição. As primeiras manifestações da mentalidade renascentista começam no século XIV, no período que foi chamado de Trecento. Esse período histórico, então, começa no XIV, no Trecento, dura durante todo o século XV, o Quattrocento, e vai até o século XVI, o Cinquecento. A característica mais marcante do Renascimento cultural era a valorização do pensamento humano, num conceito chamado de humanismo. Nesse momento, a arte deixa de ser uma representação da fé para ser uma divulgação da capacidade humana, da realização de valores humanos e da realidade da natureza como nós a vemos. O artista ele passa a ser um cientista da arte. Nesse momento, várias modificações estão ocorrendo simultaneamente. A centralização monárquica segue rumo à consolidação do absolutismo monárquico, a economia não era mais feudal, a base da riqueza deixa de ser a terra, ou seja, o feudo, e passa a ser a posse de mercadorias. Esse novo sistema passa a ser chamado de mercantilismo. As navegações marítimas começam a descortinar novas rotas comerciais e descobrir novos continentes. A mudança na mentalidade traz o questionamento da autoridade eclesiástica. Os abusos e a corrupção do clero fazem surgir críticas. Dessa forma, surgem movimentos reformistas no processo histórico que foi chamado como Reforma Protestante. O surgimento de igrejas cristãs reformadas faz brotar o recrudescimento religioso, ampliando os braços da Inquisição. O renascimento cultural traz em seu encalço o renascimento científico, que é a revalorização da ciência. Muitos filósofos passam a questionar explicações religiosas e buscam as análises de explicações por meio de experiências científicas e do empirismo, trazendo várias descobertas científicas. Aqui nós temos uma tabela para entender melhor as diferenças entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. O teocentrismo é o pensamento que coloca Deus no centro de tudo. Todas as explicações são dadas pela crença em Deus e todas as ações humanas são para a glorificação de Deus. No antropocentrismo, o ser humano está no centro das preocupações. Todas as transformações na natureza são para melhorar a vida humana. O ser humano é a criação de Deus, portanto, deve ser o centro das preocupações, das mudanças, das investigações científicas e das inovações. Para o pensamento medieval, a base da verdade está na Bíblia. Já para os renascentistas, a base da verdade é através da observação, da experimentação, da ciência. As pessoas da Idade Média não viam importância na vida material. Já para os renascentistas, a vida terrena e material era importante também, além da espiritual. O pensamento medieval é relativamente conformista, especialmente com relação aos dogmas religiosos que são incontestáveis. Se a igreja diz algo, não há contestação. Há uma conformidade, um conformismo e aceitação. Já para os renascentistas, há uma crença na ciência e no progresso.
Na mentalidade medieval, a natureza é a fonte do pecado, pois a natureza reserva prazeres. O prazer de desfrutar uma bela paisagem, uma boa comida, tecidos macios, que despertam os prazeres do corpo. Já para o renascentista, a natureza é o ambiente onde o ser humano está inserido. Ela é dada ao homem para desfrutar, domar e retirar os bens necessários para o seu progresso. Muito da mentalidade de domar a natureza e retirar dela suas riquezas, que causou tanta poluição e destruição, provém desse pensamento renascentista. O ascetismo, característico da Idade Média, é o viver com pouco, com austeridade, sem luxo. Já no Renascimento, volta a surgir o pensamento hedonista, que prega que viver uma vida de prazeres, desde que não sejam excessivos, não é errado. Outra importante diferença é a crença cega, o dogmatismo medieval, contra o uso da razão para questionar a fé e também para dar-lhe força. Você acredita porque raciocina e decide que faz sentido acreditar. As características do Renascimento, além do humanismo, que é a valorização do ser humano e de suas habilidades, do antropocentrismo, que é a colocação do ser humano no centro das preocupações e atenções, das inovações e mudanças, há também o classicismo, que é o resgate de temas clássicos, gregos e romanos. A valorização da arte, da filosofia, da literatura clássica. O classicismo é visível com a incorporação de temas religiosos, mitológicos e retratos da realidade humana. O racionalismo, que é a valorização do raciocínio sobre a fé, sobre a crença cega, a razão humana para encontrar explicações. O naturalismo, que era a disposição em pesquisar a natureza, encontrar explicações para os fenômenos naturais. O realismo em todas as artes, que era a exploração da realidade, a representação dessa realidade tal qual ela é. Por isso temos as artes plásticas e a literatura, buscando a representação cada vez mais fiel da realidade. Por fim, o individualismo, a valorização do indivíduo. No pensamento renascentista, a pessoa começa a se descolar da coletividade. Portanto, temos artistas que assinam suas obras, cientistas que ficam famosos por suas descobertas. O indivíduo passa a ser valorizado como único, diferente nas suas especificidades dos demais. Uma das explicações para essa pintura de Michelangelo é o individualismo, o ser humano se afastando da divindade para exercer seu livre-arbítrio, para ser um indivíduo com sua própria escolha. Mas isso é apenas uma interpretação, assim como existem várias outras. Outra importantíssima característica do Renascimento, mas aplicado nas artes plásticas, foi a descoberta da noção de perspectiva. Por meio da perspectiva, os artistas, que nesse momento também eram cientistas, porque experimentavam noções matemáticas, fórmulas químicas para suas tintas, experiências no preparo de telas e suportes, para conseguir ao maior realismo em suas obras. Esses artistas conseguiam realizar essas experiências, pois eram financiados por mecenas. Os mecenas eram indivíduos ricos, comerciantes, nobres e até mesmo a Igreja Católica, que investiam sustentando esses artistas, encomendando obras e financiando experimentos artísticos. Por isso, os artistas renascentistas chegaram a um elevado grau de perfeição técnica.